O grupo de estudos espíritas Isabel de Aragão vem convidá-lo para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, sendo que hoje iremos começar a abordagem de um novo capítulo, que por sua vez será analisado em 3 partes. E passando de imediato à nossa apresentação, temos então para hoje a análise do capítulo 27º, intitulado Pedi e obtereis. E lembramos que este capítulo é composto pelos seguintes temas: condições da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, e nas instruções dos espíritos temos os temas modo de orar e ventura da prece. Hoje iremos estudar os 2 primeiros temas, condição da prece e eficácia da prece, ou seja, itens de 1 a 8. E vamos começar, primeiramente, com a palavra do Mestre. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora a teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário, primeiro que vós peçais. E citamos Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não há de perdoar vossos pecados. Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. E propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo a fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior desta forma: Graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são uns ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo o que tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para a sua casa, e não o outro, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. E nos diz Allan Kardec: as condições da prece foram claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai em secreto. Não fingi orar demasiado, porque não será pelas muitas palavras que sereis atendidos, mas pela simples sinceridade delas. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-a, porque a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado de todo o sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade como publicano, e não com orgulho como fariseu. Examinai os vossos defeitos, e não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que existe de mau em vós. Bom, vamos aqui interromper um pouco e fazer algumas observações sobre o que acabámos de ouvir, sobre as condições da prece.
A história nos revela que em todos os tempos terá havido bons professores. Como um bom exemplo, lembramos Johann Heinrich Pestalozzi, de Suíça, que, tendo revolucionado o sistema de ensino vigente, formou ilustres pedagogos, dos quais se destaca incontestavelmente o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que mais tarde adotou o pseudónimo de Allan Kardec ao assumir esse grande e importantíssimo compromisso que foi realizar a codificação espírita. Contudo, é também incontestável que o maior professor de todos os tempos foi o nosso amado Mestre Jesus. Porém, Jesus não foi apenas um excelente pedagogo. Ele não se limitava a ensinar. O que ensinava, ele exemplificava. E para melhor compreensão dos assuntos mais complexos, lançava mão de imagens que claramente eram absorvidas e compreendidas por aqueles que o ouviam, as suas famosas parábolas. Mas Jesus não se preocupava tão somente em transmitir conhecimentos. Seus ensinamentos visavam, acima de tudo, a elevação do ser humano. Ele se propunha modificar, corrigir atitudes, por forma a que seus seguidores se pudessem melhorar como pessoas. Ele ensinava a viver em harmonia, a viver em sociedade, de uma forma civilizada, respeitando os princípios da fraternidade que levam o homem a elevar-se espiritualmente. Mais do que fazer homens devotos, seguidores dos preceitos exigidos pelas religiões, ele pretendia fazer homens civilizados, respeitadores do próximo. Em todos os seus ensinamentos, ressalta essa preocupação de respeito pela soberania de vida ao próximo. Porém, como se poderá ser íntegro e respeitador se nos deixarmos vencer pela vaidade, se nos deixarmos vencer pelo orgulho? Urge, pois, que esses defeitos sejam erradicados dos nossos hábitos. E Jesus não se cansava de alertar para essa necessidade de mudança de comportamento em nossas relações sociais. O respeito pelo próximo atinge com ele uma dimensão que até então não se conhecia. Mas nós tardamos em seguir-lhe os apelos. No estágio espiritual em que nos encontramos, por culpa de algum comodismo e conformismo, acabamos por gastar milénios para conseguir alterar nossos costumes, nossos hábitos ancestrais. Talvez seja essa uma das razões porque ainda hoje muitos continuam a não entender e não pôr em prática os ensinos do Mestre. De seus ensinos, a oração é uma das ações muito pessoais de cada um, cuja condição para ser proferida continua a não ser bem compreendida e respeitada. A prece, sendo uma invocação, por ela um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou um louvor. Por outro lado, podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos encarnados ou pelos desencarnados. Mas para que realmente consigamos os resultados esperados, precisamos respeitar os preceitos recomendados por Jesus, que nos diz: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, perdoe também os vossos erros. Se vós não perdoais, vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará também. Refletindo sobre esse ensinamento, somos levados a pensar que possivelmente não existirão muitos seres humanos que possam apresentar para orar de coração limpo. Em verdade, as atitudes farisaicas ainda fazem parte do cotidiano de muitos de nós. Contudo, estamos convictos de que também existem à nossa volta muitos publicanos de bom coração, que sentem sua pequenez perante a grandeza da criação divina e que nos dão exemplos de como realmente devemos preparar-nos para sermos exitosos em nossas orações. Com eles aprendemos que a prece deve ser sentida e não emocionada. Deve ser calma e lúcida e não nervosa e nublosa.
que se mesmo em outros momentos de nossas atividades o orgulho e vaidade precisam estar ausentes, muito mais isso precisa acontecer nos momentos de elevação espiritual, em que nos dirigimos às instâncias superiores para pedir, agradecer ou louvar. Por outro lado, precisamos compreender que Deus, conhecedor de nossas necessidades, apesar de infinitamente tolerante e bom, atenderá em primeiro lugar àqueles que, por sua vez, tenham criado as condições necessárias para receber. E, finalmente, precisamos compreender que, independentemente de nossos desejos, sempre será feita a vontade do Pai e não a nossa. A oração é, assim, o meio que nos permite entrar em sintonia com as dádivas que Ele, o Pai beníssimo e sábio, continuamente derrama sobre todos os seus filhos. Mas, para recebê-las, precisamos, sim, abrir o nosso coração, despojando-nos de todo o orgulho e vaidade, por forma a que a nossa alma possa entrar em sintonia com as vibrações de amor emanadas continuamente por Deus, nosso Pai Celestial. Vamos continuar. Agora, o segundo tema de hoje intitula-se Eficácia da Prece. E vamos citar Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Nos diz Allan Kardec. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que, por conhecer Deus as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Acrescentam ainda que, tudo se encadeando no universo através de leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Há leis naturais e imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los, e não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não os utilizasse, a vontade para não querer, a atividade para cair na inação. O homem, sendo livre de agir num ou outro sentido, seus atos têm, para ele mesmo e para os outros, consequências subordinadas às suas decisões. Em virtude da sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais, da mesma maneira que o avanço ou o atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento que regula o mecanismo do aparelho. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre do atendimento da sua vontade. Seria ilógico concluir-se desta máxima aquilo que pedirdes pela prece vos será dado, que basta pedir para obter, e é injusto acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém. Assim procede o pai prudente, que recusa ao filho o que lhe seria prejudicial. O homem geralmente só vê o presente, mas se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer a operação que deve curá-lo. O que Deus lhe concederá, se pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá serão os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda das ideias que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos, segundo a máxima: ajuda-te e o céu te ajudará, e não aos que tudo esperam do socorro alheio sem usar as próprias faculdades. Mas, na maioria das vezes, preferimos ser socorridos por um milagre sem nada fazermos. Tomemos um exemplo.
Um homem está perdido no deserto, sofre horrivelmente de sede, sente-se desfalecer e deixa-se cair ao chão. Ora, pedindo a Deus, e espera, mas nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir determinada direção. Então, por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta-se e avança ao acaso. Chegando a uma elevação do terreno, descobre ao longe um regato e, com isso, a coragem. Se tiver fé, exclamará: graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tiver fé, dirá: que boa ideia tive eu. Que sorte eu tive de tomar o caminho da direita e não o da esquerda. O acaso algumas vezes nos ajuda, de facto. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me haver deixado abater. Mas perguntarão, porque o bom espírito não lhe disse claramente: siga este caminho e no fim encontrarás o que necessitas? Porque não se mostrou a ele para guiá-lo e sustentá-lo no seu abatimento. Dessa maneira, o teria convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que é necessário ajudar-se a si mesmo e usar as próprias forças. Depois, porque pela incerteza, Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação da criança, que ao cair, vendo alguém, põe-se a gritar e espera que a levantem. Mas, se não vê ninguém, esforça-se e levanta-se sozinha. Se o anjo que acompanhou a Tobias lhe houvesse dito: fui enviado por Deus para te guiar na viagem e te preservar de todo o perigo, Tobias não teria nenhum mérito. Foi por isso que o anjo só se deu a conhecer na volta. E concluímos aqui a primeira parte deste estudo. Vamos fazer as nossas reflexões sobre o tema que acabamos de ouvir, a eficácia da prece. Nos diz Kardec que, ao orarmos, adquirimos a força moral necessária para vencer as dificuldades e volver ao caminho reto, se deste nos afastarmos e passarmos a ser visitados pelo sofrimento. Como já sabemos, o sofrimento é uma forma de reparação dos nossos erros passados, para que assim se equilibre a balança da justiça divina. Assim, o sofrimento é muitas vezes aquilo a que se pode chamar de um mal necessário. O sofrimento é, na verdade, um valioso instrumento de que Deus se serve para corrigir a nossa trajetória ascensional, ao levar-nos a refinar as nossas escolhas para evitar que soframos de novo. Ele faz aumentar a nossa fé e também a confiança em nós mesmos, ao constatarmos que, graças ao sofrimento, vão ficando para trás as inquietações que nos constrangem. Mas, em verdade, somente Deus sabe até onde deve ir esse sofrimento. Assim, faz todo o sentido possamos usar o recurso bendito que nos proporciona a prece, que estimula no homem a vontade de fazer o bem, de ligar-se aos espíritos bons e lhe permitir melhorar seus sentimentos, acalmando-lhe as emoções. Sabiamente, Joana de Ângeles escreve: jamais estabeleças limites éticos ao amor de Deus face aos teus acanhados conhecimentos das leis, porque será impossível acertares com segurança. Como não sabemos até onde devem ir nossos sofrimentos, aprendamos a ter fé em Deus, que sabiamente comanda as nossas vidas. Allan Kardec nos ensina também que quando dirigimos as preces a Deus, elas chegam aos espíritos incumbidos de executar as vontades divinas. Aquelas que dirigimos aos espíritos, sejam os santos de nossa devoção ou os anjos guardiões, por sua vez eles as portam a Deus, porque nada acontece sem a vontade e a sua permissão. A ação da prece decorre da transmissão do pensamento. E para compreendermos isso, e como acontece, Kardec fala do fluido universal,
que ocupa o espaço e no qual se encontram mergulhados todos os seres, encarnados e desencarnados. Da mesma forma que neste plano existencial nos achamos mergulhados na atmosfera envolvente. Esse fluido recebe da nossa vontade uma determinada impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento formulado. A energia dessa corrente é proporcional à vontade daquele que emitiu o pensamento. É, pois, por esse meio que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É também por esse meio que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações e que se estabelecem relações à distância entre encarnados e ou desencarnados. Assim, quando fazemos nossas orações, contamos com a intercessão dos bons espíritos, que, recepcionando nossas rogativas, depois nos inspiram através da intuição. Esforcemo-nos, porém, por crescer em espiritualidade, aprendendo a pedir o amparo, a proteção, a sabedoria, o discernimento, em vez de pedir para nossos problemas soluções que possam gerar consequências muitas vezes ainda mais graves e mais dolorosas do que aquelas que já nos castigam. As orações dirigidas aos bons espíritos que nos assistem devem ser no sentido de nos concederem força para resistir às condutas inadequadas. Kardec deixa claro que, nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, mas desviar-nos do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. Apenas evitam que as infringamos dirigindo o nosso livre-arbítrio. Nós podemos pedir bons conselhos e orientações seguras, mas cabe a nós colocá-los em prática, uma vez que a escolha entre as diversas ações que podemos ter e as consequências que elas podem originar são de nossa inteira responsabilidade. Quer Deus que assim seja, para que aquele que pedir orando tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. A forma como se ora faz muita diferença. Não em relação à beleza das palavras ou ao tempo que se dedica à oração, mas tendo em vista a intenção, o devotamento e a fé. Portanto, elucida Kardec. A prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que somente nascem do sentimento da verdadeira piedade. A prece espontânea e sincera pode ser feita a qualquer momento e em qualquer lugar. Também podemos rezar sozinhos ou em companhia de outras pessoas, pois quando todos oram por um objetivo comum, irmanados no mesmo ideal, a prece se torna mais poderosa. Mas sempre a eficácia da prece reside no pensamento que vem do coração e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Kardec esclarece ainda que a linguagem usada na prece deve ser clara, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Então, cada palavra deve despertar uma ideia, acalentar um sentimento, renovar uma esperança. A prece deve nascer do espírito, ser revestida de humildade e sinceridade, pois isso lhe confere um valor muito maior do que fórmulas repetidas maquinalmente. Concluímos assim a primeira parte do estudo deste capítulo. Recebam o nosso abraço fraterno. Até breve.